Olá, meus cumprimentos a todos. Hoje eu vou gravar o estudo do capítulo 4 do livro Vidas Vazias. Esse capítulo tem como título Conquista a Tua Paz e só para a gente recordar, da psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Esse título eu achei assim particularmente feliz porque quando Joana escolhe o verbo conquista, ela quer dizer que a paz não é algo que vem de graça para nós, é algo que se conquista, que tem que se lutar pela paz. E depois ela fala tua paz. Então a paz é uma conquista individual. Eu vou conquistar a minha, você vai conquistar a sua e assim por diante. E a palavra paz, que aparece nesse título, ela vai desenvolver esse conceito na segunda parte do texto. O capítulo é também, como os anteriores, dividido em 3 partes. Então, na primeira parte, a Joana vai começar falando que o mundo atual é um mundo que nós vivemos dias de turbulência e que fenômenos perturbadores multiplicam-se a cada instante, desafiando os valores éticos das pessoas. De fato, o que a gente vê no momento atual são situações que parece que quando a gente acha que nada vai acontecer mais, vem mais coisas acontecendo, tirando a nossa paz e até desafiando os nossos valores. Muitas vezes o mundo está tão estranho, tudo está tão de ponta cabeça, o que é certo, de repente, está sendo considerado errado, o que é errado está sendo considerado certo, que as pessoas às vezes se sentem assim, mas o que afinal em que eu vou pautar as minhas escolhas? É isso que são os valores éticos das pessoas, porque a ética é justamente isso, é o conjunto de valores universais, são valores que valem para qualquer tempo e para qualquer espaço, diferentemente, por exemplo, de determinados valores que a gente normalmente circunscreve à moral, que nós podemos dizer que o que serve para uma localidade não serve para outra. O que é certo para um determinado povo não é certo para outro. Mas quando se trata da ética, a ética tem valor universal para todo tempo e espaço. Bom, aí na continuidade, a Joana vai falar de uma série de coisas que estão acontecendo no mundo atual, que tiram a nossa paz ou desviam o nosso pensamento, o nosso sentimento do que realmente tem validade e do que permanece. Então, por exemplo, ela fala das notícias frívolas. São notícias sem importância, são notícias superficiais. Ela também fala que nós hoje estamos submetidos a uma variedade de distrações que tiram o nosso foco também daquilo que realmente importa. Aí ela menciona também algo que parece, segundo ela é fato, que está assolando grande parte da humanidade, que é a solidão. Então aqui um depoimento meu, que eu sempre tive como verdade, que a solidão normalmente era um depoimento de pessoas que passavam por aquela fase do ninho vazio. Então aquelas famílias que já tinham criado seus filhos, os filhos se tornaram adultos, passaram a tomar conta da própria vida e saíam de casa. Então, esse ninho, que era a casa, ficava vazio e os pais, de repente, principalmente as mães, ficavam sem um sentido para a vida. E aí entrava naquele processo de solidão. Solidão essa que algumas famílias custavam para superar, outras superavam com mais facilidade, mas de qualquer maneira. Era raro a gente ouvir alguém que não tivesse isso como um depoimento. Mas aparentemente a solidão, ela se estendeu para outros âmbitos da sociedade. Nós vemos pessoas jovens, pessoas
de várias correntes, né? Não importa qual religião, não importa qual a situação social, pessoas reclamando, se sentindo sós. E a Joana fala muito que parte desse fenômeno se deve à internet, porque as pessoas substituíram o convívio social pelo celular, né? Então, o que que acontece? Os relacionamentos ficaram prejudicados. E eu percebo que isso é um fato. No outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela mencionou que ela colocou logo na porta de entrada dela sei lá, não sei como é que chama isso, mas era um negócio que quem chegasse, principalmente as pessoas da família, tinham que colocar ali os seus celulares, porque senão ninguém conversava. Sentavam, inclusive na mesa de refeição, e em vez de estarem conversando, estavam mexendo no celular. E isso é um fenômeno geral. Então é importante que a gente reflita sobre isso para vermos o quanto que nós estamos substituindo o convívio com mexer nesses objetos que são muito importantes. Ninguém nega a importância do celular, da internet, mas quando isso se torna praticamente um vício, que a pessoa não consegue ficar um minuto desligada do celular, aí se torna um problema. Mas a Joana ainda menciona o sonho de ter e de poder. Então ela fala que quando nós colocamos o ter acima do ser, isso também é um hábito que acaba nos tirando a paz, porque nem sempre eu posso ter tudo que eu quero ter. Então, quando isso acontece, no entanto, eu invisto tudo no ter, nos objetos, nas coisas, eu também coloco as pessoas em segundo plano e me infelicito e perco a minha paz por não investir nos relacionamentos. E um outro aspecto que ela fala é do poder. Quando eu acredito que ter poder vai resolver todo o meu problema, é uma ilusão, porque se eu me dou conta de que alguém ameaça o meu poder, isso também vai me tirar a paz. Então, nós vemos assim que a Joana, ela vai desenvolvendo esse primeira parte do texto, trazendo todas essas questões e muito mais. Eu me esqueci também de mencionar que ela fala das ambição desordenada, né? Ou seja, a gente querer, né? E não ter limite para as nossas ambições, então elas são desordenadas. E essas ambições desordenadas também são reflexo da nossa falta de paz. E que isso também gera em nós inquietações injustificáveis. Porque quando eu não tenho limite para o que eu quero, eu vou ficar com essa falta de serenidade e que não faz sentido. Na verdade, não faz sentido. Daí a Joana vai mencionar uma questão que é bem importante, que ela fala que nós, diante das dificuldades da vida, muitas vezes, para encontrarmos a paz, suposta paz, a gente foge da responsabilidade. Porque a responsabilidade muitas vezes coloca para nós situações que vão demandar de nós uma série de atitudes que vão nos chamar justamente a responsabilidade. Então, quando eu penso que assumir essas responsabilidades é ruim, eu vou fugir da responsabilidade, vou fugir da realidade. Aí ela também vai falar que nós vivemos, então, uma época onde os seres humanos estão num processo de robotização, que a gente pode transformar essa palavra de robotização por coisificação das pessoas. Então, nós passamos a não só encararmos os outros como coisas
e que os outros estão na vida para nos servir, como nós também vamos nos enxergar como coisas. E aí, o que quer dizer isso? Que eu não me enxergo como um ser que não sou só o aspecto material. Eu sou um ser composto de... Nós somos o corpo, mas também temos o espírito. O corpo é transitório. Quando eu desencarnar, morrer, partir dessa vida, o meu corpo fica, mas a minha alma, o meu espírito permanece. E quando eu não me enxergo nesse duplo aspecto do ser, isso também me causa uma dificuldade para enxergar a vida numa dimensão maior que a vida tem. Bom, aí, quando a Joana fala, eu queria mencionar uma coisa antes, quando ela fala de solidão, isso também está associado aos altos índices de suicídio. Eu fui pesquisar sobre suicídio, gente, fiquei aterrada. Por quê? No suicídio, no Brasil, em 28 anos, aumentaram os números dos suicídios entre jovens. Tornou-se 30% maior que em outras faixas etárias. Então veja, olha o quanto que nós estamos passando por uma fase de perda de sentido da vida. Porque o que nos leva ao suicídio? É achar que a vida não vale a pena, né? É uma profunda infelicidade. Então, tá aí, né? E além disso, na minha pesquisa veio que em 2022, então essa pesquisa é bem atual, ocorre um suicídio a cada 45 minutos. Em menos de uma hora, uma pessoa se mata. E para cada morte, temos outras 20 tentativas de suicídio, né? Então vejam, nós vivemos num momento em que a paz está distante de nós, muito distante. Bom, aí a Joana, ela vai finalizando essa parte do texto, ainda mencionando que uma outra questão que nos tira a paz é a valorização excessiva do corpo. E por que a valorização excessiva do corpo nos tira a paz? Porque, querendo ou não, nós envelhecemos. Querendo ou não, o nosso corpo perde a vivacidade, a vitalidade. E aí, quando nós não aceitamos isso e queremos manter aquele corpo sempre muito, muito bonito, muito em forma, e a gente percebe que esse corpo já não responde mais às nossas expectativas, isso também nos traz angústia. A Joana vai dizer que nestes dias, engasguei aqui com a palavra, de desafios contínuos, a conquista da paz se transforma na mais valiosa meta a ser conseguida. Então, a conquista da paz não depende de poder, de valorização do corpo, não depende... o que ela mais fala? Ela fala de conseguir coisas, de estar junto a várias pessoas, até porque às vezes a pessoa ela é sozinha na multidão, né? Ela fala que não depende do sonho de estar bem informado, né? Ela começa, aliás, falando dessa torrente de notícias frívolas a que nós somos submetidos. Bom, daí ela passa para a segunda parte do texto, onde ela vai falar sobre o que é a paz. Aí ela diz que normalmente a gente pensa que paz é a ausência de preocupação. Então a pessoa fala, me deixa em paz, eu quero ter paz, eu quero ficar sem nenhuma responsabilidade, sem ter nenhuma preocupação. E ela diz que isso nada mais é do que apatia, que esse tipo de paz é uma paz falsa, é uma paz ilusória. E ela diz assim, além disso, que muitas vezes um semblante sereno oculta uma existência assinalada
por preocupações, angústias e desesperos. E isso é um fato. Muitas vezes a gente se engana muito ao olhar para pessoas que, na aparência, elas são tranquilas, elas são serenas, elas não aparentam nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de angústia, mas lá dentro, a gente costuma dizer, são vulcões em erupção ou prestes a entrar em erupção. Aí ela diz que a luta permite a conquista da harmonia interior. Então, veja, aí ela faz uma oposição. Ao contrário do que se pensa, que a luta tira a nossa paz, ela diz que não. A luta é um mecanismo que a própria vida nos dá para que a gente cresça, para que a gente aprenda. E ao aprendermos, a gente vai gradativamente conseguindo essa harmonia interior, que a gente vai se conhecendo, a gente vai se tranquilizando. Através da luta, nós vamos alcançando vitórias, e essas vitórias vão favorecendo essa harmonização. E aí ela diz que toda conquista da paz exige esforço, abnegação e persistência. Quer dizer, ninguém alcança nada se não tiver toda essa sequência. Esforço, né? A gente se dedicar a alguma coisa, abnegação, não desistir, estar ali, e persistência, manter o nosso ideal e não ir adiante, apesar muitas vezes das dificuldades que a vida nos coloca. E ela vai dizer também que o amadurecimento psicológico do indivíduo é fator decisivo para o comportamento edificante, que culmina nesse estado de equilíbrio prenunciador de paz e de plenitude. Então aqui ela está chamando o amadurecimento psicológico. Então o amadurecimento psicológico vem justamente de quê? De todo esse processo de conquista das virtudes, das nossas qualidades, né? E que então isso culmina nesse tal estado de equilíbrio, né? Então a gente vai conseguir esse equilíbrio que prenuncia, quer dizer, anuncia a paz e a plenitude. Trata-se de experiências adquiridas no dia a dia que acumulam decisões enobrecedoras. Então, olha como ela volta à questão do passo a passo. Então, para a gente alcançar a paz, para a gente ter essa plenitude, nós precisamos nos empenhar, e isso é um processo diário, é no dia a dia. E a partir desse empenho, nós vamos então acumular decisões enobrecedoras. O que ela está dizendo aqui? Nós vamos, aos poucos, acumulando, vamos tomando decisões, e esse acúmulo de decisões vão nos ajudando a alcançar essa paz. Agora, essas decisões devem ser enobrecedoras, ou seja, deve nos colocar num patamar de valores maiores do que esses valores chãos, né, que a gente fala, que não contribuem em nada com o desenvolvimento do ser humano como ser imortal. Aí a Joana, ela passa por porque essa parte do texto, ela praticamente dá um puxão de orelha na gente, né? Mas aí, na sequência, ela vai dizer assim: não te desanimem os obstáculos, nem receis os insucessos iniciais, que fomentarão os meios hábeis para tua conquista definitiva. Então, olha o que ela está dizendo. Ó, diante né, se de repente você tiver alguns insucessos, que vamos ter, porque ninguém só tem sucesso na vida, a gente, né, alterna sucesso em sucesso, mas isso não deve nos desanimar. Os obstáculos estão aí para a gente superar, não para a gente sentar e chorar, né? Ela diz que esses obstáculos são apenas insucessos iniciais. Aqui a gente pode trazer a imagem de quem está fazendo uma caminhada longa. Começa nos primeiros passos. Então,
de início a gente pode se sentir cansado, a gente pode sentir que a caminhada está difícil, mas à medida que a gente vai desenvolvendo essa musculatura moral, adquirindo conhecimento do trajeto, nós vamos o quê? Nos fortalecendo. E isso é que vai garantir os meios hábeis para que a nossa conquista seja definitiva. Então, assim, o que é uma conquista definitiva? É quando a gente adquire um conhecimento que ele passa a ser algo integrante da nossa personalidade. A gente nem sente mais que está agindo de uma certa forma. Por exemplo, quando eu enfrento uma situação, se eu quero vencer, uma tendência a sei lá o que, vamos pensar, uma tendência a falar mal da vida dos outros. De início, né, eu ponho isso como meu propósito. Eu posso ficar tentada a falar mal, mas na medida em que eu vou desenvolvendo a capacidade de frear esse meu impulso, aos poucos, falar mal do outro vai deixar de ser interessante para mim. E vai passar, então, a ser uma conquista definitiva. Eu nem lembro, eu nem quero mais saber, né, de fofoca, por exemplo. Aí ela continua dizendo, tem em mente que toda conquista auto-iluminativa é realizada com tenacidade e amor, confiança e dedicação. Novamente aqui ela vai nos chamar a atenção que ninguém se auto-ilumina, ou seja, ninguém se vê livre das sombras que cada um tem dentro de nós, sem tenacidade, ou seja, obstinação, amor, confiança e dedicação. Joana continua e dizendo assim, o texto tem bastante coisa, mas não vou mencionar tudo que ela fala. Sugiro que quem deseja que leia o texto. Ela diz assim, não há como fazer o indivíduo harmonizar-se com qualquer tipo de imposição exterior. Então a harmonização, ela não vem de fora para dentro. Não adianta que eu queira dizer para uma pessoa para ela se harmonizar. Cada um tem que conquistar essa harmonia. Por isso o título lá, Conquista Tua Paz. E ela diz que, muito pelo contrário, quando se alcança o equilíbrio interior, de imediato apresentam-se os efeitos pacificadores à sua volta. Então, quando eu me harmonizo, o meu entorno sofre os efeitos da minha harmonização. Vamos colocar aqui um exemplo. Vocês já chegaram num lugar onde tem pessoas que são tranquilas, que são serenas, verdadeiramente serenas? É tão gostoso sentar perto dessas pessoas porque elas transmitem uma paz. E o contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que são tão agitadas que a agitação delas nos incomoda. A gente quer meio que se afastar. É essa questão que a Joana está falando. Aí ela vai dizer que a paz é portadora de bênçãos, e a ausência da paz transtorna o indivíduo. E o que mais que ela diz? E é isso mesmo, né? A presença da paz, ela traz bênçãos e a ausência transtorna o indivíduo e todos que estão ao seu redor. Aí ela menciona que o Espiritismo, explicando as razões fundamentais do existir, os objetivos a conquistar, possui os meios excelentes para a aquisição da harmonia interior. De fato, a doutrina espírita ela tem essa característica, porque ao dizer para a gente quem nós somos, por que nós temos ainda tantas dificuldades, onde que a gente deve investir a nossa energia para nos tornarmos espíritos mais evoluídos, por que a gente não consegue se mudar da noite para o dia. Então o Espiritismo, ele nos impulsiona para frente e ao mesmo tempo nos dá o sentido de realidade para que a gente não tenha uma expectativa a respeito de nós mesmos que não pode ser realizada.
Então, ela vai falar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai nos elucidar para a aquisição da harmonia interior. A harmonia esta que é alcançada pouco a pouco, mas muito mais rápido do que quando a gente não conhece os fundamentos da doutrina espírita. Aí ela vai dizer para que a gente cuide para que os seus atos sejam resultado de reflexão profunda. Tudo que a gente vai fazer, se nós quisermos colaborar com a nossa paz interior, os nossos atos devem ser resultado de reflexão profunda. Quer dizer, não basta que eu pense rapidamente, eu tenho que parar e pensar o que eu quero fazer, o que eu desejo fazer, quais as consequências disso. Então, aí eu vou mergulhar dentro de mim, o que está me movendo, quais são os meus propósitos, aonde que eu vou chegar com isso. As minhas escolhas vão afetar os outros, vão trazer a felicidade, a infelicidade. Então, é uma reflexão profunda. E é essa reflexão que te propicia a escolha certa do caminho a seguir. Porque muitas vezes nem sempre o caminho a seguir é o mais fácil, mas ele pode ser o mais certo. Então, se eu paro para pensar o que eu quero fazer, mesmo que não seja fácil, eu vou fazer porque eu sei que aquilo é o correto. Aí ela termina essa parte do texto dizendo: toma o Evangelho de Jesus como roteiro para o comportamento e em qualquer situação desafiadora, pergunta-te como faria o mestre caso fosse ele que tomaria a decisão que você quer tomar. Então é aquela história: Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Essa pergunta clareia o pensamento e faculta o encontro seguro da trilha a percorrer. Bom, termina aqui essa parte do texto. Aí a Joana, ela vai fazer uma citação de João, capítulo 14, versículo 27, quando Jesus promete a sua paz. Ele afirmou-nos que somente ele, Jesus, poderia dar essa paz. Porque a paz é consequência do comportamento individual na vivência dos postulados por ele ensinados e vividos. Se nós seguirmos os ensinos de Jesus, não tem errada, nós vamos alcançar essa paz. Ou pelo menos não vamos entrar numa situação de tumulto interior, né? Vamos gradativamente alcançar a paz, porque estaremos o quê? Seguindo as leis de Deus. E Jesus era uma criatura de tamanha paz que mesmo nas situações mais difíceis, ele conseguiu manter a paz. Por exemplo, quando ele foi traído por Judas, ele não se exaltou. Ele tinha interiorizado já de tal forma, conquistado essa paz, que ele se manteve tranquilo, da mesma forma ante a negação de Pedro. Se manteve tranquilo. Já pensou quando a gente conseguir esse tipo de paz? Aí a Joana termina essa parte dizendo: se desejas essa paz, segue o mestre, imita-o sempre que possas, e sem que te apercebas, estará entesourando a paz que te fará verdadeiro filho de Deus. Quero chamar a atenção aqui quando ela diz sempre que possas. Porque nós estamos ainda numa fase evolutiva que nem sempre nós podemos, pela nossa imaturidade espiritual, porque ainda não conquistamos todo um arsenal de virtudes, mas é sempre que a gente pode. Então, e se não pudermos, caímos, levantamos e recomeçamos tudo outra vez. É isso que a gente tem que fazer. Então está aí o quarto capítulo deste livro. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e, se possível, inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.